Então, senhores, é isso. E como será que os direitos fundamentais são introduzidos no sistema jurídico? Como será que esses direitos fundamentais que reconhecem a dignidade da pessoa humana e decorrem outros diversos direitos fundamentais, como é que eles são então introduzidos nas constituições para que passem as constituições a terem maior força e para que passe o sistema jurídico a ser mais coeso, a ter mais possibilidade de uma eficácia prática direta e para combater aquelas atrocidades que nós comentávamos ainda há pouco. Como será que isso é feito? Hoje em dia já é assente na doutrina, uma concepção bastante sólida, que os direitos fundamentais são introduzidos no sistema por meio dos princípios jurídicos. E aí esse é outro ponto muito importante, a eficácia normativa dos princípios. Os princípios deixam de ter uma concepção que era própria do Estado liberal, própria do positivismo jurídico, de que os princípios não teriam eficácia normativa, os princípios não seriam considerados normas, os princípios seriam considerados uma mera estrutura básica do sistema. O princípio lhe indicava uma concepção geral de um determinado tema. O princípio era visto como algo abstrato, algo inalcançável, assim como eles pretenderam limitar o poder da Constituição, uma mera carta política, uma mera carta de intenções, algo inalcançável, algo utópico. O princípio, então, deixa de ser visto dessa forma e passa a ser encarado como norma, uma vez que ele introduz no sistema jurídico os direitos fundamentais, eles são necessariamente encarados como norma jurídica. Então, eles possuem também aplicação direta, sem necessidade de conformação de intermediação pelo legislador ordinário. E aí isso tem uma significativa importância. Na verdade, mais do que uma significativa importância. Uma primeira constatação é que o princípio, então, ele serve como além da introdução dos direitos fundamentais, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana no sistema jurídico, ele aproxima o direito da moral, o que é muito importante. O direito deixa de ser algo estanque, como eu digo em sala de aula. O direito achava que bastava em si mesmo e que não precisava de conformação, não precisava de dialogar com nenhuma outra ciência, nenhuma outra disciplina autônoma. E aí, se os senhores forem enveredar por um caminho para evoluir na área acadêmica, entrar para um programa de pós-graduação, os senhores verão que hoje em dia é obrigatório que os programas de pós-graduações tenham um viés interdisciplinar. O direito ele tem que dialogar com outras áreas do conhecimento humano. Mas não era assim que era pensado no positivismo jurídico. E aí, além, assim, com toda essa evolução que eu estou tentando demonstrar para os senhores, da ciência do direito como um todo, também o princípio serve como uma forma de aproximação do direito com a moral, com os valores éticos, com a realidade social, enfim, diversos aspectos que são relativos, significativos para a adequada compreensão da ciência do direito. E aí, com essa visão, essa nova visão, esse novo viés de eficácia normativa dos princípios, a gente acaba provocando uma significativa alteração também na teoria da norma. Porque no positivismo jurídico, e logo logo nós vamos nos dedicar com maior ênfase ao positivismo jurídico, mas no positivismo jurídico prevalecia a ideia de que as normas jurídicas elas eram veiculadas exclusivamente por meio de regras. Regras como uma espécie de norma, porque na verdade para eles eram as únicas espécies de norma, mas as regras sempre foram contidas, sempre foram definidas como um mecanismo de definição de norma jurídica de forma específica. A regra sempre teve um conteúdo de aplicação específico. E hoje em dia, além das regras, nós temos também como outra espécie de norma jurídica os princípios. Então, esse novo viés do princípio jurídico faz com que também se provoque alteração no campo da teoria das normas. E hoje em dia, então, norma não é entendido mais como sinônimo de regra. Ao contrário, norma é entendido como um gênero que se divide em duas espécies,
A norma pode ser regra ou a norma pode ser princípio. Então nós temos aí mais uma significativa alteração na ciência do direito provocada por essas transformações. E o que seria a distinção? Qual seria a distinção entre regra como espécie de norma e princípio? A grande distinção entre essas duas espécies de norma é que a regra ela possui um campo de incidência, as hipóteses de incidência absolutamente definida, específica. Então, para facilitar o exemplo, regra seria quando diz que o prazo da apelação é 15 dias. Regra quando diz que na contestação o réu poderá alegar tais e tais matérias. Então, a regra ela tem a hipótese de incidência, o seu campo de incidência absolutamente definido. E, por fim, uma outra relevante alteração provocada pelo princípio, pela eficácia normativa dos princípios, é que, mesmo que inconscientemente, como eu já havia antecipado quando eu estava falando no bloco anterior a respeito da teoria dos direitos fundamentais, com o reconhecimento da teoria dos direitos fundamentais e da eficácia normativa dos princípios, a gente acaba por reconhecer, mesmo que inconscientemente, uma maior prevalência, uma maior aceitação do naturalismo, como parte da ciência que se contrapõe ao positivismo. Na ciência do direito, nós temos o positivismo jurídico e temos o justnaturalismo. E aí, mesmo que inconscientemente, com essa nova visão dos direitos fundamentais, que são incorporados na Constituição por meio dos princípios, a gente acaba por reconhecer uma maior importância ao naturalismo. O ser humano ele é dotado de uma dignidade que independe de uma previsão expressa no ordenamento. Então a gente vai passar a admitir na Constituição, por exemplo, pensem os senhores no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, a gente passa a admitir de forma bastante tranquila a existência de princípios jurídicos implícitos. Não precisam estar expressos na Constituição. Basta que você consiga retirar ele de todo o sistema. Isso é uma aproximação maior, então, é um meio termo entre o positivismo jurídico e o justnaturalismo. Tá? Então vamos evoluir, para que eu possa demonstrar para os senhores que aquela visão lá do que eu venda de declaração da vontade da lei está superada. Um outro tópico, e já nos aproximando aqui do final, um outro tópico relevante para a ciência do direito como um todo é a concepção pós-positivista. Quando a gente fala de concepção pós-positivista, a gente deve remeter inicialmente a ideia de que texto é diferente de norma. Nós já vimos que a norma é um gênero que compõe regra e princípio, mas eu quero demonstrar agora para os senhores que texto, que é norma, não está absolutamente contida no texto. A parte da doutrina diz: a norma não está encapsulada no texto. A norma não está obrigatoriamente dentro do texto, porque texto é diferente de norma. E essa concepção vem sendo desenvolvida, mas ela foi inicialmente apresentada pelo professor Friedrich Miller, em sua obra Teoria Estruturante do Direito. Então é bastante relevante e significativo que hoje em dia os senhores compreendam que a norma não está necessariamente aprisionada no texto, porque texto é diferente de norma. Pensem os senhores na possibilidade do STF reconhecer uma inconstitucionalidade parcial ou conferir interpretação conforme a Constituição, aquelas diversas figuras parcelares lá no controle de constitucionalidade. Tudo isso é possível porque texto é diferente de norma. O STF consegue pegar as diversas interpretações possíveis de um texto e dizer que somente uma delas é constitucional, que as demais leituras são inconstitucionais. Tá? Então, uma declaração parcial sem redução de texto, tudo isso somente é possível porque há na ciência do direito o reconhecimento hoje em dia, numa concepção pós-positivista, que texto é diferente de norma. Mas será que sempre foi assim? Evidentemente que não. No positivismo jurídico, eu já antecipei isso um pouco para os senhores, a visão era exatamente oposta. Por quê? Segundo o positivismo jurídico, texto era absolutamente igual à norma. A norma estava contida no texto. Pensem, eu falei para os senhores, no momento ali pós-Revolução Francesa, criou-se um tribunal que tornava nula qualquer decisão dos juízes que interpretassem o texto, que criasse uma norma, como a gente entende hoje em dia,
que aplicasse aquele texto de forma diferente, interpretando-o, e aí exercendo o poder de modo distinto do que aquele idealizado pelo legislador. Aquilo era aceito naquela época, porque prevalecia o positivismo. Eu ainda há pouco falei da distinção entre positivismo e naturalismo, que na ciência do direito a gente pode remeter ao positivismo jurídico e ao justnaturalismo. Toda a ideia do positivismo pode ser condensada na ideia de que o positivismo tinha como objetivo aprisionar a natureza pela razão humana, ao passo que o naturalismo sempre defendeu a possibilidade de existirem conceitos, elementos, dados científicos que fossem próprios tão somente à natureza. O positivismo jurídico não concorda com isso. Para o positivismo jurídico, e pensem, nós estamos falando ali da Revolução Francesa, do Estado liberal, nós estamos no momento ali do florescimento da razão humana, do iluminismo na Europa, no velho continente. Então, o positivismo sempre teve essa ideia de aprisionar os dados da natureza pela razão humana. Tá? Bom, no positivismo jurídico, então, a principal característica era que a norma estava contida no texto. E qual é a consequência relevantíssima disso? No positivismo jurídico, o direito era igual à lei, porque o texto está na lei e a norma é que veicula obrigações jurídicas. Então, se o texto é igual à norma, o direito é igual à lei. E aí isso resultou, não me canso de dizer, nas atrocidades que foram cometidas ali na época dos regimes de exceção, no regime nazista e no regime fascista. Vamos lá. E como é que era no positivismo que se dava a aplicação do direito? Já que o direito era igual à lei, porque texto era igual à norma, a forma como se aplicava a norma aos casos concretos era uma operação matemática, conhecida como subsunção. A técnica, o método de aplicação do direito no positivismo jurídico era a subsunção. Qual é a ideia de subsunção? Subsunção é um conceito que não é próprio do direito. Subsunção é um conceito próprio da lógica, da argumentação. E entende por subsunção a ideia de que você pega sempre um conceito, um fato maior, junta com um fato menor e chega então à conclusão. Você pega um dado maior, faz uma relação necessária com um dado menor, uma premissa 1 com a premissa 2 e chega à conclusão. E no direito, como é que foi utilizado isso? No positivismo jurídico, você pegava o texto da lei, a realidade dos fatos e chegava então à conclusão aplicada pelo juiz. Tá? Eu pretendo demonstrar para os senhores, e farei isso logo depois de uma pausa para o café, que essa ideia está superada hoje em dia na aplicação do direito. Tá? Uma outra característica muito importante do positivismo jurídico é que o positivismo jurídico sempre encarou o sistema como um sistema jurídico como um dado completo. Então, a completude, a integridade e a coerência sempre foram apresentadas como as características principais do positivismo jurídico. Então, você tinha ali o Código Napoleônico com mais de 10 mil artigos, o Código da Prússia com cerca de 17 mil artigos. Por quê? Eles pretendiam regrar a sociedade, prevendo previamente no texto da lei todas as hipóteses de incidência da norma. Então pensem que naquela época veiculava-se normas jurídicas somente por meio da regra, e eu acabei de conceituar a regra como uma espécie hoje em dia de norma além dos princípios que tem seu campo de incidência definido. Então, no positivismo jurídico, no movimento ali pós-Revolução Francesa, os códigos pretendiam regular a sociedade de forma clara e definida, o sistema era absolutamente completo, com uma larga gama de regras contidas no código que tinham um campo de incidência bastante definido. Isso fazia com que o juiz se tornasse desnecessária a interpretação pelo juiz e, em alguns momentos da história, até mesmo proibida a interpretação do juiz. Então vamos fazer agora uma pausa para o café e vamos retornar no próximo bloco vendo as características do pós-positivismo para que a gente possa concluir então a exposição.